Graça e paz, querido, bom dia. Hoje é dia do Senhor e nós estamos muito felizes de nos reunirmos como igreja, como comunidade cristã, mesmo de uma forma virtual, para nós adorarmos a Deus. E hoje nós iniciamos o nosso mês da família. O tema desse ano são famílias fortes, igreja forte. Então, aos domingos pela manhã e aos domingos à noite, né? Domingo de manhã às 9 horas e no domingo à noite às 19 horas, nós teremos ministrações sobre a família. Então, que você possa aproveitar esse mês, assistir todas as palestras, né? E todos os dias você vai receber uma mensagem também de WhatsApp. Se você está nos grupos de redes sociais da igreja, você vai receber, né, uma mensagem de WhatsApp, uma reflexão bem sucinta e também uma tarefa para você fazer com a sua família. Então, que Deus possa nos abençoar, né, e que a sua família possa ser ricamente abençoada. Eu convido a todos para nós fazermos uma oração. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade, ó Deus, desse mês de maio, nós estamos refletindo sobre esse tema tão importante que é a família. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada preletor, ó Deus, trazendo-lhes inspiração, graça, ó Deus, autoridade, ó Deus, para falar aos nossos corações, os corações, ó Deus, dos casais, dos filhos, dos pais, das mães. Que o seu nome seja glorificado, Senhor Deus, através das nossas vidas, ó Deus, que as famílias sejam restauradas, ó Deus, e que princípios bíblicos possam, mais do que ser apreendidos, ó Deus, eles possam estar arraigados, ó Deus, nos nossos corações. Pai, fique conosco nesta manhã, fala aos nossos corações, usando, Senhor, o pastor Tiago, e recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Que juntos nessa manhã a gente declare que Ele é o Senhor e reinará para sempre. Amém, Jesus. Para
para te louvar juntamente com a tua igreja, Senhor. E nós te agradecemos por essa oportunidade. E você que está em casa nesta manhã, abra os teus lábios. Você pode ser um profeta nesta manhã. Declare que sua casa é uma casa de bênção. Seus filhos são bênção. Seu esposo, sua esposa. Abra os teus lábios e declare isso. Porque Deus tem ouvido a sua oração. Deus está conosco. Independente de qualquer circunstância. Nós servimos a um Deus vivo que nos abençoa a cada manhã. A cada manhã. Aleluia, Jesus. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Verdadeiro e fiel.
A paz do Senhor para os irmãos. Gratos a Deus, por mais uma oportunidade, esse domingo, na parte da manhã, estarmos juntos. Reúne sua família aí, chama os seus familiares, a gente refletir sobre a palavra de Deus. Esse mês é o mês da família. A gente vai estar com o tema Famílias Fortes, Igreja Forte. E vão ser exposições aos domingos de manhã, todo domingo do mês, desse mês de maio, refletindo temas específicos para a sua família. Então eu te convido a todo domingo, na parte da manhã, também à noite vai ter o culto, você reúne a sua família, para que a gente possa estar nesse momento difícil que a gente tem vivido, junto com Deus, passando por esse momento. Vamos fazer uma oração, elevar os nossos pensamentos, as nossas mentes até a Deus, pedir a Ele a sua graça, pedir a Ele que fale conosco, fale aos nossos corações, o que Ele tem preparado para a gente nesse mês da família. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos, Senhor, diante da Tua presença. Abençoe cada família, Senhor, que está reunida. Abençoe os filhos, os pais, Senhor. O Senhor possa estar guardando, Senhor, nesse momento difícil. Mas agora o pedido que te fazemos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor, tenha primazia acima de tudo. E que a Tua palavra seja luz para os nossos corações. Obrigado por tudo, confiamos em Ti, fica conosco, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje, desse primeiro domingo da série, é: por que Deus quer famílias fortes? Esse é o nosso primeiro tema, que a gente vai meditar. Mas antes da gente refletir do tema, é preciso que a gente também faça uma pergunta: o que é uma família forte? E vamos fazer a leitura do texto bíblico, Efésios capítulo 5, do verso 22 ao 28, e depois Efésios do capítulo 6, é a sequência, do verso 1 ao 4. E diz assim a palavra de Deus: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao vosso marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim um marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Agora, o capítulo 6, logo na sequência, o verso 1. Filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criais na disciplina e instrução do Senhor. Mas, como eu disse, o texto, a gente nota que o texto anterior fala a respeito da mulher, fala a respeito do marido, na sequência fala a respeito dos filhos, dos pais. Mas antes da gente refletir do tema propriamente dito, por que Deus quer famílias fortes, vem à nossa mente, pode surgir esse questionamento, ou uma elucidação melhor, o que vem a ser uma família forte? E a título de introdução, olhando para esse texto, a gente tira 5 características de uma família
pelo modelo bíblico, porque uma família forte é uma família verdadeiramente cristã. E o que é uma família verdadeiramente cristã? Não é uma família segundo o que a cultura local, segundo o que o contexto social, segundo o que o pai pensa ou o que a mãe pensa. Não, uma família verdadeiramente cristã é uma família pautada no modelo bíblico. É uma família que tem a Bíblia como modelo e como referência. E olhando para esse texto de Efésios, eu tiro aqui 5 características, ou 5 princípios, ou 5 mandamentos de Deus para uma família ser uma família verdadeiramente cristã e seja uma família forte, fortalecida. E o primeiro deles é no verso 22 do capítulo 5. Mulheres, do 22 ao 24. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao vosso marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Então, o primeiro princípio, ou a primeira característica de uma família bíblica, é uma família que as mulheres são submissas aos seus maridos. E isso não significa questão de superioridade, que o marido é superior à mulher, que a mulher é inferior. Não é posição, mas sim função. Tem um pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes a respeito desse princípio, que eu anotei, que eu acho muito importante. Eu acho que fala assim de uma forma muito clara sobre essa questão. Ele diz o seguinte, que a submissão não é inferioridade. A submissão é se colocar debaixo da missão de outra pessoa. Ele, quando reflete sobre esse princípio, ele diz o seguinte, que a mulher, ela se coloca debaixo da missão do marido. E se você me perguntar, pastor, qual que é a missão do marido? Glorificar a Deus. Então a mulher, ela se coloca numa posição não de inferior, mas sim questão de função. A função da mulher é a função de apoiar, de ser muitas vezes o braço forte ao lado do esposo. É se colocar debaixo da missão do marido. A mulher não é inferior ao marido, não. E é interessante, se você observar bem, os 2 blocos, desse 22 ao 28, do 22 ao 24, vai tratar da mulher. Do 25 ao 28, vai tratar do marido. E você nota que em ambos, os 2 pontos, não fala de direito da mulher e direito do homem. Nota que vai falar do dever da mulher diante da missão que Deus coloca para a família. E o outro ponto vai falar do dever do homem diante do dever que Deus coloca para o homem e para a família. Nota que isso tem tudo a ver em relação com função, não com posição de inferioridade ou superioridade. E é isso que às vezes é deturpado e confundido e geram líderes ou homens dentro de casa com um pensamento autoritário. O segundo ponto é em relação aos maridos, como eu disse, do versículo 25 até o 28, que os maridos amem suas esposas incondicionalmente, assim como Cristo amou a igreja. É muito interessante, e eu tenho esse ponto, eu sempre me paro pensando e questionando nesse ponto, será que eu estou pronto, por mais que eu busque o Senhor no meu dia a dia, será que eu estou pronto verdadeiramente para viver esse amor? Da forma que Cristo amou a igreja? Será que eu sou capaz de pelo menos tentar? E eu anotei aqui uma frase, um pensamento, também do pastor Hernandes, que ele diz o seguinte: a liderança do marido não é uma permissão para agir
com autoritarismo, mas sim uma oportunidade para servir com amor. Porque Cristo amou a igreja de uma forma incondicional. Esse é o modelo de amor do marido para com a esposa. E o terceiro ponto é que os filhos sejam obedientes aos vossos pais. E eu anotei um pensamento do Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele diz o seguinte: fala que a desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade. Dr. Martin Lloyd-Jones, no comentário dele aos Efésios, ele diz isso. E o apóstolo Paulo, se você olhar na primeira, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, você vai notar que Paulo, ele faz um relato do evangelho que ele pregava, porque a carta tinha como objetivo ele se apresentar para a igreja de Roma, tendo em vista vários boatos que tinha a respeito dele, e não foi ele que fundou a igreja de Roma. E ele faz um relato muito claro da situação da humanidade, após ele apresentar esse evangelho nos primeiros versículos. Ainda no capítulo 1, vocês vão notar quando ele mostra que a humanidade, ela desagradou a Deus com seu comportamento. Ele faz uma lista de 21 pecados. Claro que essa lista não é exaustiva, mas sim mostra assim, os pecados mais característicos daquela localidade, mas ele fala do pecado da desobediência aos pais. E isso suscitou a ira de Deus sobre aquele local, por causa da desobediência aos pais. A desobediência aos pais, ela naturalmente, se um filho ele cresce numa família que não é ensinado o princípio da obediência, ele naturalmente, ele tem, se Deus não agir graciosamente e intervir na vida dele lá na frente, ele com certeza vai ser desobediente a Deus, porque ele não aprendeu a obedecer. O próximo ponto é que os filhos honrem seus pais. Honrem seus pais, honrem a luta do dia a dia do seu pai, que muitas vezes um pai, ele se priva, às vezes, de coisas pessoais, para que os filhos tenham o melhor. E o que os filhos podem fazer? Honrar os pais, honrar com comportamento, honrar com boas notas na escola, honrar sendo obediente. E o quinto ponto, que os pais não provoquem a ira de seus filhos, mas os criem na instrução do Senhor. Criem na palavra de Deus. Então, eu trouxe isso aqui só para mostrar para vocês, para a gente deixar claro, antes da gente começar a refletir do tema, o que vem a ser uma família forte. Uma família forte é uma família que ela segue o modelo bíblico. E Paulo deixou isso aqui claro, nesses 2 pontos da carta aos Efésios. Ele vai mostrar o dever, não o direito do homem em relação à mulher, mas o dever da mulher de ser o suporte do homem na missão de glorificar a Deus. Ele vai mostrar a oportunidade que Deus deu ao homem de servir, amando a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Vai deixar bem claro para os filhos o princípio da obediência, o princípio da honra. E depois deixa bem claro para os pais o modo de criar seus filhos. Às vezes a gente acha que dando de tudo, ou dando uma vida bem mais confortável, com mais recursos que a gente talvez não teve, é o melhor modo. Mas a Bíblia é clara, que o melhor modo da gente criar os nossos filhos é na instrução do Senhor. Mas eu coloquei isso aqui a título de introdução. Agora que você já tem em mente o que é uma família forte, é uma família que segue o modelo bíblico, é uma família bíblica, vamos estabelecer isso. Eu quero refletir com vocês sobre o tema. Sobre o tema que, por que Deus quer famílias fortes? Mas por que esse objetivo da parte de Deus? A família está no centro do cuidado de Deus. Primeiro, com nossos pais. Se a gente olhar a narrativa bíblica desde o início, a gente vai ver que os planos de Deus,
ele gira em torno da família. Primeiro lá no Éden com os nossos pais, porque Deus, a Trindade é uma comunidade, a Trindade é uma família, são 3 pessoas, todas 3 pessoas com personalidade própria. Claro que é um mistério coexistindo num único ser, todas 3 da mesma essência, coexistindo num único ser. Claro que isso é um mistério, mas a gente vê aí uma relação de comunidade. Então Deus estabeleceu desde o Éden com os nossos pais a família, e Deus vem a partir da narrativa bíblica, e toda a narrativa bíblica, depois com a família de Noé. Você vê que Deus não chama uma pessoa individual, Ele sempre chama uma família. Um pouco mais à frente, Deus chama a família de Abraão, até que chega um momento que Deus chama uma família maior, que Deus chama um povo, porque Ele prometeu a Abraão que de Abraão faria uma grande nação. Deus chama um povo lá na frente, na plenitude dos tempos. Deus chama Jesus, estabelece a sua igreja, inicia-se a igreja. Então, às vezes inverte-se. A gente pensa que a gente tendo uma igreja forte, a gente vai ter famílias fortes. Não. Famílias fortes fortalecem a nossa igreja. Famílias fortes fortalecem a igreja. É claro que a igreja contribui para isso. É claro que a igreja, ela faz parte desse processo. Mas famílias fortes, igreja forte para cumprir a sua missão, o seu discipulado, o seu ID. Mas a pergunta, mas por que Deus quer famílias fortes? Por quê? E o primeiro ponto, por que Deus quer famílias fortes? Porque Ele tem um propósito grandioso para as famílias. Olha só o que a Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 17, no verso 1 e o verso 2. Gênesis 17. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro, firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Por que Deus quer famílias fortes? Porque Ele tem um propósito grandioso para as famílias. Irmãos, notem, eu falei na introdução, notem que desde o início da narrativa, a relação de Deus, ela não é só individual com o ser humano, mas ela é individual a partir da família. Deus chama uma família, estabelece uma família no Éden. Mais um pouco à frente, Deus chama outra família, a família de Noé. Dá uma olhada na narrativa bíblica como um todo. Depois Deus chama a família de Abraão, depois a família de Jacó. E assim Deus segue a narrativa bíblica. Por quê? Porque Deus tem propósito para as famílias. Eu entendo que a gente está vivendo um tempo que hoje a gente usa desse artifício aqui, da tecnologia, para os nossos cultos. Mas a gente está vivendo um tempo que a gente não tem condições de vir à igreja, por prudência, por cuidado. Em nome de Jesus isso vai passar. Eu vejo que é importante, eu estava conversando isso com a minha esposa essa semana, o quanto faz falta, o culto é assim, ele é maravilhoso, você ouvir a palavra de Deus, sim, mas o quanto faz falta você estar ali na igreja, estar com os irmãos, aquela questão do cumprimento, do abraço. Irmãos, pode haver um tempo, a gente pode passar um tempo, a gente não sabe que a gente não vai poder mais de forma alguma ir à igreja. E esse único contato de comunhão e relacionamento que você vai ter é a sua família. Então, se por um acaso um dia acontecer de não ter mais condição de termos um templo e estarmos junto com as pessoas, a sua família é o seu local de comunhão. A sua família é o seu principal e primeiro local de comunhão. Então, o propósito de Deus para as famílias é muito grande. E quando a gente
busca na palavra de Deus, quando a gente busca o modelo bíblico para a nossa família, não um modelo de perfeição, porque a família do fulano é linda, é perfeita. Não, não é um modelo A ou B, mas é o modelo bíblico. E quando a gente busca no modelo bíblico o modelo para a nossa família e luta e pede a Deus força para conseguir implementar aquilo na nossa família, consequentemente, a igreja vai ser fortalecida. Consequentemente, o propósito grandioso que Deus tem para a igreja, através da nossa família, vai acontecer. O segundo ponto, mas por que Deus quer famílias fortes? Só porque Deus tem propósito? Porque o mundo precisa conhecer modelos de famílias verdadeiramente cristãs. No mundo de nossos dias, forças infernais combatem com a família e querem destruí-la desde os seus fundamentos. Muitas crianças hoje, às vezes você que está me ouvindo, talvez o adolescente ou o jovem, ou até mesmo um pai ou a mãe que está me ouvindo, não consiga dar o devido valor de você ter uma família estruturada. Ou talvez você que está me ouvindo que veio de um fruto de uma família que não é estruturada, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Mas crianças que crescem em famílias desestruturadas, famílias em ruínas, famílias em conflitos, família onde não tem nenhum desses princípios que a gente falou aqui, eles muitas vezes crescem sem ter noção do valor do que é uma família, do que é realmente o conceito de família. Porque eu digo uma coisa para você que está me ouvindo: pode o mundo, pode a cultura, pode a pós-modernidade, pode a filosofia, pode a psicologia, pode a cultura local, pode o que for querer mudar o conceito do que é uma família, mas a palavra de Deus nunca vai mudar o entendimento do que é a família. Pode se passar mais 1000, 2000, quantos anos forem, o conceito de família vai estar sempre pautado na palavra de Deus. A Bíblia, ela estabeleceu um princípio e um conceito. Por mais que você tente deturpar isso no seu coração, por mais que você lute contra isso no seu coração, mas no fundo, eu vejo que isso é uma resistência da parte da pessoa. Você pode lutar contra isso, mas no fundo, e o apóstolo Paulo fala isso aos romanos, quando no início dessa carta, essa mesma carta que eu citei aqui, ele vai falar o seguinte: que aqueles que agiram de conformidade, ou seja, agiram igual a lei dizia que tinha que ser, mesmo não tendo lei, eles serviram de leis para aqueles que agiram em desacordo com a lei. O que é isso, Tiago? Quando Deus fez o homem, Deus plantou certas coisas no coração do homem, que o pecado, ele deturpou o homem, o pecado manchou a consciência do homem, mas certas coisas estão cravadas no seu coração. E por mais que você tente lutar contra isso, você sabe e você vê uma família dentro dos modelos bíblicos, uma família que é um modelo de família segundo a Bíblia, e por mais que a gente tente relutar contra isso, por mais que o mundo tente falar que aquele é um modelo que a religião criou, não é. É um modelo que a Bíblia criou. E hoje também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão. Por quê? Porque ao mesmo tempo a gente não pode ser um religioso, e ao mesmo tempo também eu não posso me valer de uma liberdade antibíblica, de uma graça barata. Porque Deus, quando fez o homem, Ele colocou essa necessidade de tocar Ele, de tocar o intangível no coração do homem. E a religião é essa busca do homem. Agora, a nossa religião é a partir de Cristo, o nosso modelo de servir é Cristo. Então, existe um modelo de família, por mais que o mundo e todos tentem dizer que não tem, que isso é relativo, depende do que é bom para mim e o que é bom para você. Não, a Bíblia diz que existe um modelo, e o modelo é bíblico. A Bíblia como um todo, em vários outros exemplos, eu peguei a carta de Paulo aos Efésios,
Peguei 5 princípios aqui que caracterizam uma família bíblica. Claro que tem outros, mas aqui já dá para a gente ter uma noção. Uma família onde tem um sacerdote, uma família onde tem um líder, esse é o modelo. Uma família onde tem uma esposa que ela é a base, que ela é, sabe, aquela pessoa que dá o suporte todo necessário para o marido cumprir a missão, que é honrar a Deus com a vida da família. Uma família que os filhos são obedientes, uma família que os filhos honram os pais, uma família onde os pais criam os filhos na instrução do Senhor. Ensinam os filhos a palavra de Deus. Então, não adianta o mundo, não adianta ninguém querer dizer que o modelo de família certo não existe, é relativo. Não existe. A Bíblia estabeleceu um modelo de família. E o modelo bíblico, esse é o modelo que Deus quer, que através das nossas vidas, das nossas famílias, seja um exemplo para o mundo. E não quer dizer que a gente vai ser a família perfeita, não. Enquanto a gente estiver nessa condição aqui, que ainda falta uma parte para Deus completar, dessa redenção, que é os nossos corpos se tornar corpos glorificados, onde não conheceremos mais o pecado, onde não teremos mais condição, mais inclinação alguma para o erro. Enquanto isso não acontecer, enquanto tudo não se consumar, toda a obra, todo o fim, todo o plano de Deus, até que a gente viva num estado de glória. Acho que você está me entendendo. Enquanto isso não acontecer, vamos ser imperfeitos, vamos falhar, mas vamos viver na busca e na luta, iluminados pela palavra de Deus, que o modelo de família existe, e o modelo é bíblico. O próximo ponto é por que os filhos precisam crescer em famílias fortes. Por que os filhos precisam crescer? Por que os filhos precisam de famílias fortes? Por que os filhos precisam crescer em famílias assim? As crianças precisam de famílias que as conduzam nos caminhos do Senhor, na fé, no amor, na esperança, na oração, na disciplina, no viver diário da instrução religiosa. Aí o versículo que eu citei de Efésios, capítulo 6, do verso 4, ele vai falar para os pais criarem os filhos na instrução do Senhor. E Provérbios 22, 6 também vai falar: ensina o menino no caminho que ele deve andar, que quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, notem que é importante para os seus filhos crescerem num lar bíblico, porque, vamos dizer, eu tenho um casal de filho, vamos dizer que meu lar fosse um lar totalmente antibíblico, totalmente desestruturado. A chance de no futuro, através desses dois, mais 2 famílias desestruturadas, mais 2 famílias sofrendo, é muito grande. Então eu tenho uma missão como pai, criar meu filho num ambiente cristão, numa família onde ela seja forte, verdadeiramente cristã, porque são 2 famílias, é uma missão, é um sacerdócio, são 2 famílias no futuro que vão ter um referencial do que é uma família cristã, mas essa missão, ela é minha como pai. Eu trouxe aqui para ler para os irmãos, eu vou ler um pouco da biografia e do legado de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um grande avivalista, e ele tem uma história muito bonita. Eu tirei parte da sua biografia. Diz assim, esta mensagem é para os pais. Pai, você tem pensado na herança que você deixará para seus filhos? Quando se fala de herança, muitos pensam em bens materiais, fortunas, imóveis. Ainda que essas coisas sejam boas e importantes, não devemos perder o foco do que é mais importante do que a herança que será deixada aos próprios filhos. A herança é para os filhos e não os filhos para a herança. Não podemos sacrificar nossos filhos para adquirir e conquistar o mundo inteiro, para então deixar uma boa herança material para os filhos a caminho da perdição.
Desta forma, em primeiro lugar, devemos pensar na herança de um legado firme fundamentado sobre a rocha. E em primeiro lugar eu pergunto: pais, o que você está fazendo para deixar um bom legado para os seus filhos? Antes de mais nada, vamos ver o que o dicionário diz: algo deixado pelo que foi antes para o que vem depois. Isso é o conceito de herança. Pais, nós todos seremos um dia aquele que deixará algo para os que vêm após, cada um de nós. Vou repetir. Pais, nós todos seremos um dia aquele que deixará algo para os que vêm após, cada um de nós. Imagina se você receber um legado de uma família desestruturada, você vai deixar o quê? Quando chegar a sua vez de deixar algo, vai deixar herança? Bens materiais para os filhos que estão a caminho da perdição e da ruína, a caminhos do inferno? O que vai adiantar? Talvez você se privou a vida inteira, até de sair com a sua esposa, até de dar atenção aos seus filhos, pensando que a melhor forma de você abençoar seus filhos é deixar muitos bens materiais para eles. Mas você se privou de uma vida mais próxima dos seus e não contribuiu para que os seus filhos crescessem na instrução do Senhor. Talvez contribuiu mais ainda com o seu afastamento de junto deles, ali da comunhão com eles, para que eles a passos largos caminhassem para o inferno. Então é importante a gente refletir, parar em certos momentos, o que a gente tem feito da nossa vida. Aí eu sigo. Abaixo compartilho 2 histórias que me impactaram em grande maneira e me fazem entender por que Deus se importa tanto que passemos nossa fé para a próxima geração e o poder da influência que o pai tem. Jonathan Edwards nasceu em 1703 em Windsor, nos Estados Unidos. Com 13 anos de idade, estudou na Universidade de Yale e mais tarde se tornou o presidente da faculdade de Nova Jersey. Agora é a faculdade de Princeton. Quando tinha apenas 20 anos de idade, escreveu uma lista de resoluções pessoais, onde entre elas estava perguntar-me a mim mesmo, no final de cada dia, onde eu poderia, em qualquer aspecto, ter feito melhor. Em nenhuma área da vida de Jonathan Edwards havia uma convicção tão forte quanto a de seu papel como pai. Jonathan e sua esposa, Sarah, tiveram 11 filhos. Apesar de uma agenda religiosa de trabalho, que incluíam despertar às 4h30 da manhã para ler e escrever em sua biblioteca pessoal, viagens extensas e incontáveis reuniões administrativas, ele sempre arranjou tempo para seus filhos. E quando ele perdia um dia com sua família por causa de suas viagens, ele imediatamente repunha aquele tempo perdido em sua volta. Vários livros foram escritos sobre a vida de Jonathan, seu trabalho e influência na história americana e seu poderoso legado profissional. Contudo, o legado do qual Jonathan estaria mais orgulhoso seria o seu legado como pai. Agora, olha que interessante, eu vou ler para vocês. Presta atenção. Os estudiosos de Benjamin, de Princeton, registrou 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. 1.394. O que ele encontrou foi uma incrível evidência de seu sucesso em deixar um legado, de seus descendentes que foram possíveis encontrar. Olha o que foi encontrado, registrado, numa pesquisa feita em Princeton, dos descendentes de Jonathan, por causa do legado que ele deixou como pai, por criar uma família no modelo bíblico. 13 se tornaram presidentes de universidades, 65 foram professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 notáveis escritores, 3 senadores, 80 em outras posições públicas, incluindo governadores e ministros em países estrangeiros, e 1 vice-presidente dos Estados Unidos. A história de Jonathan Edwards é um exemplo do que alguns socialistas chamam de a regra das 5 gerações. Então, um pai
que optou pelo modelo bíblico para criar sua família, olha as consequências para as próximas gerações. Foi o que eu falei lá atrás. Filhos criados em famílias desestruturadas são possíveis famílias, possíveis, porque em Deus tudo tem jeito. Deus transforma o caráter, Deus faz nascer de novo. Mas são possíveis famílias destruídas. Agora olha só, tem uma outra pessoa, também, esta regra de 5 gerações funciona para ambos os lados. Se falharmos em nosso papel como pais, terceirizamos a educação de nossos filhos. Supomos que eles aprenderão sozinhos. Nossa negligência terá o potencial de se tornar uma praga nas gerações seguintes. Veja agora esse estudo realizado sobre a vida de Max Jukes, um contemporâneo de Edward. O mesmo Benjamin, que fez essa pesquisa em relação à vida, os descendentes de Jonathan e Edward, ele também registrou a descendência de Julius, Max Jukes. O que ele achou também comprova a regra das 5 gerações. Benjamin pôde traçar 540 descendentes de Jukes, já foi menos descendente, né? Os quais apresentaram um imenso contraste com o legado de Jonathan. Dos que se foram possível registrar, 310 morreram como indigentes, mais de 50% como indigentes. Pelo menos 150 se tornaram criminosos, incluindo 7 assassinos. Mais de 100 foram alcoólatras e metade de suas descendentes femininas foram pelo caminho da prostituição. É óbvio que esta pesquisa não significa que as pessoas sempre serão um produto do bem ou do mal que seus pais fizeram, ou a maneira como viveram, ou que a pessoa que eles serão seja determinado totalmente pelos seus ancestrais. Como eu disse aqui, em Cristo Jesus, pela graça, a cruz, Deus muda tudo, Deus muda caráter, Deus faz nascer de novo, é claro. Assim, para concluir as histórias de ambos, Jonathan Edward e Max, oferece lições poderosas para refletirmos sobre a importância do legado deixado pelos pais. Sabemos que os resultados finais pertencem somente a Deus, contudo, no que está dentro de nossas possibilidades e o que nos foi ordenado por Deus, devemos ser achados diligentes em nossa tarefa de preparar a próxima geração a serem poderosos e influentes, tanto na sociedade como sobre as gerações seguintes. Porque os filhos precisam crescer em famílias fortes, para que as próximas gerações, para que as famílias que serão frutos dos seus filhos, não sejam famílias fracassadas, famílias destruídas. Nós como pais, você que está me ouvindo que é pai, pare em determinados momentos da sua vida, ouça a voz de Deus, reflita do que você tem dado prioridade, do que tem sido mais prioridade na sua vida. Pare e pense, talvez será que eu me afastei desse modelo bíblico e a influência da sociedade, a influência da cultura tomou conta e eu passei a ver em muitas famílias fora do modelo bíblico, mas totalmente em acordo com a cultura, totalmente em acordo com a sociedade. Eu passei a ver neles o modelo, e eu não vejo que os meus filhos estão caminhando a passos largos para a destruição, ou para que amanhã ou depois eles construam famílias que sejam um fracasso. Só tem um jeito da nossa família ser forte, é se a gente estiver firmada na rocha, que é Cristo. A palavra de Deus é um modelo da forma que a gente tem que criar nossos filhos. E o quarto ponto, porque as famílias precisam construir padrão e exemplo para que Deus quer mostrar ao mundo. Mas por que Deus quer famílias fortes? Porque Ele tem um propósito grandioso para as famílias, porque o mundo
precisa conhecer modelos de famílias verdadeiramente cristãs, por mais que todos e todos digam que isso é relativo, não é. A Bíblia estabeleceu um modelo. Porque os filhos precisam crescer em famílias fortes? Porque temos uma missão de gerar gerações verdadeiramente cristãs, influenciar nossa geração, a geração dos nossos filhos, para que as famílias que nascerão através dos nossos filhos sejam famílias fortes, famílias cristãs. E a última pergunta, o último ponto, mas por que Deus quer famílias fortes? Porque as famílias precisam construir o padrão e o exemplo que Deus quer mostrar ao mundo. Deus quer mostrar ao mundo, à sociedade em que vivemos, o que é a família, o que é ser família e o que é ter família. Somente as famílias cristãs que têm a Bíblia como regra de conduta e fé, pode mostrar ao mundo o ideal de Deus de família. Somente a palavra de Deus, somente a Bíblia, pode mostrar ao mundo qual é o modelo, o ideal de família que o mundo precisa ter como exemplo. E na hora que as coisas ficarem difíceis, na hora que as coisas apertam, não é o dinheiro, não é o recurso financeiro, não é a posição social, ou o líder que talvez você seja na sua sociedade, mas o que vai te sustentar é a sua família. Pode o vento passar, pode a gente passar momentos como esse que a gente está vivendo aqui, que é um grande exemplo, mas se você tem uma família estruturada em Cristo, se você tem uma família forte, isso serve de sustentação para todos ali na família, passar esse momento difícil. E consequentemente a isto, a igreja é uma igreja forte, e consegue alcançar e ajudar aqueles que estão fracassados, que muitos filhos construíram famílias desestruturadas, famílias fracassadas, mas eles talvez são tão vítimas quanto os seus pais foram. Nós não estamos aqui como juízes apontando, porque eles erraram, eles se viram, agora o problema é deles. Não é esse a nossa função, nosso papel como cristão. Talvez eles sejam tão vítimas quanto os seus pais foram, porque não tiveram a oportunidade de crescer num lar que tem a Bíblia como modelo, num lar que tem uma família forte, fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus. Mas se nós buscarmos em Deus e na palavra de Deus, construir uma família forte, podemos ter uma igreja forte, para poder ajudar essas pessoas, para poder ir de encontro a essas pessoas, para poder estender a mão para essas pessoas, para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja revelada na prática, através das nossas vidas. Cristo ama através do meu e do seu gesto com essas pessoas. Então que você reflita nisso nessa manhã, que você tire um tempo, sozinho talvez, pare, aproveite esse momento, tenta fazer uma leitura mais espiritual, do porquê Deus tem permitido tudo isso, porque nada foge o controle do nosso Deus, nada, por pior que seja. Muitas vezes não conseguimos entender, mas aproveite esse momento e pare, e veja se os seus filhos não estão caminhando a passos largos, para serem famílias desestruturadas. Eu assim, tenho o seguinte princípio e pensamento comigo lá em casa, eu como pai, eu penso assim, se tiver carne que dê para minha esposa e para os meus filhos comerem, primeiro eles comem, se der eu como, se não der, a oportunidade primeira é deles. Se eu tiver dinheiro, se meu filho estiver precisando de um tênis, ou a minha esposa ou a minha filha, se eu puder comprar, não puder comprar, eu também estiver precisando, eu não puder comprar para mim, para eles, primeiro é eles, se der, é para mim. Mas antes disso tudo, eu como pai, a minha maior missão
não é só cuidar bem, não é só ter eles, sabe, o carinho por eles, zelar por eles, não só isso, mas o ponto principal da minha vida como pai é pregar para eles todos os dias dentro do meu lar. E muitas vezes eu quero dizer para você que está me ouvindo, que pregar para eles dentro do meu lar não é usar um microfone ou sentar com eles à mesa e falar com eles da palavra de Deus, mas é pregar com a minha vida. Porque se eu for crente, se eu for cristão dentro do meu lar, porque aqui é muito fácil eu enganar todos vocês, mas dentro da minha casa, 24 horas, não tem como. Se lá eu pregar com a minha vida, eu tenho certeza que na hora que eles precisarem, eles vão saber o caminho que eles têm que seguir. Porque eu deixei um exemplo. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que o Senhor Jesus possa, através dessa palavra, trabalhar no meu coração e no seu coração. E eu te convido, antes da gente orar, te faço um convite para o culto hoje à noite. Não deixa de reunir sua família de novo. O pastor vai estar falando também voltado para a sua família, uma outra mensagem para a sua família. Aproveita esse momento, aproveita esse mês e faça uma reflexão sobre a sua família, através da palavra, à luz da palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos muito, Senhor, por tudo, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer, Senhor, por o Senhor ter falado aos nossos corações. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor guarde cada família, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor possa estar guardando, Senhor, nesses momentos difíceis. Que o Senhor possa estar falando ao coração de cada pai. Que o Senhor possa estar falando ao coração de cada mãe. Que o Senhor possa estar falando ao coração dos filhos. Que os filhos não sejam rebeldes aos pais. Que os filhos não sejam desobedientes, Senhor. Trabalha, Senhor, em nossos corações. Que o Senhor possa estar nos guardando e nos abençoando em Cristo Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém.